Grave acidente entre caminhão e ônibus universitário deixa 12 mortos no interior de São Paulo. E você vai ver ainda. Moraes nega pedido de Bolsonaro para entregar defesa em 83 dias. E ainda, Receita Federal abre consulta ao lote da malha fina do imposto de renda. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Estamos ao vivo, como sempre, com as principais notícias. E olha, infelizmente, a gente abre essa edição com uma notícia muito trágica. Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas em um grave acidente entre um caminhão e um ônibus com universitários. O caso aconteceu no interior de São Paulo. A colisão aconteceu na noite desta quinta-feira na região de Ribeirão Preto. O acidente de um ônibus com universitários e um caminhão deixou mortos e feridos na rodovia Valdir Canevari, entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista. No caminhão estava apenas o motorista. Ele tinha saído de Onda Verde, em São Paulo, e seguiria para Itaú de Minas, no sudoeste do estado mineiro. No ônibus estavam o motorista e 29 passageiros, sendo que a maioria era de estudantes universitários. O veículo saiu de Franca, no interior paulista, com destino a São Joaquim da Barra, também em São Paulo. De acordo com Marcos Coutre, advogado da empresa J4 Transportes Rodoviários, dona do caminhão, o motorista relatou que perdeu o controle do veículo e saiu para fora da pista, o que teria motivado a colisão. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, o relato preliminar do motorista, que estava em estado de choque, é que ele saiu um pouco para fora da pista, ele perdeu o controle do caminhão e, ao retornar devido ao degrau, acabou puxando um pouco mais o veículo e talvez nessa hora teria atingido o ônibus. Os bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária concluíram o trabalho de resgate por volta das 4 da manhã desta sexta-feira. A maioria dos feridos foi encaminhada à Santa Casa de São Joaquim da Barra. Segundo a unidade, 12 deles sofreram ferimentos leves e já receberam alta médica. Outros 2 seguem em observação, inclusive o motorista da carreta. Um deles foi encaminhado à Santa Casa de Franca, com traumatismo craniano. A polícia prendeu o motorista da carreta envolvida no acidente por omissão de socorro e tentativa de fuga do local do acidente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. E após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente fez a sua primeira aparição pública. Bolsonaro disse estar com a consciência tranquila. A Procuradoria-Geral da República apresentou um documento com 272 páginas, onde acusa de liderar um golpe de Estado em 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que se for condenado, pode chegar a 50 anos de prisão. Bolsonaro disse que os documentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República seria mera narrativa contra a extrema-direita. A declaração aconteceu durante sua participação no primeiro seminário de comunicação do Partido Liberal, realizado em Brasília. Bolsonaro negou ter participado de qualquer golpe e se referiu aos eventos de 8 de janeiro de 2023 como um golpe da Disney, justificando que estava em Orlando na data. Ele aproveitou a oportunidade para criticar a situação atual do Brasil, questionando a lógica de manter condenados em liberdade enquanto outros permanecem em silêncio diante de injustiças. O ex-presidente Jair Bolsonaro debochou da acusação da Procuradoria-Geral da República, falando para uma plateia amistosa durante um evento. A PGR denunciou 34 pessoas, entre elas o ex-presidente. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro na prisão. Estou com a
consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. Investindo pesadamente agora nessa última, golpe. Embora não tenha declarado oficialmente sua intenção de concorrer em 2026, o ex-presidente insinuou que, com o apoio necessário no Congresso, poderia alterar o rumo do Brasil. O ex-presidente também fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos inquéritos que o envolvem de forma indireta, a quem chamou de semideus e rei dos inquéritos. Além disso, levantou novamente dúvidas sobre a integridade das urnas eletrônicas utilizadas nas eleições de 2018. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para ampliar de 15 para 83 dias o prazo de resposta à denúncia. Moraes destacou que não há base legal para a prorrogação solicitada pelos advogados do ex-presidente. A defesa de Bolsonaro argumentou que o prazo de 15 dias era insuficiente diante da complexidade do caso, que envolve mais de 100 mil páginas de documentos. Os advogados do ex-presidente pediram que fosse aumentado para 83 dias o tempo para a apresentação da resposta à denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado. Mas o ministro reiterou que a determinação da legislação deve ser cumprida. O Supremo Tribunal Federal já notificou Bolsonaro e os demais 33 denunciados pela PGR, que tem até o início de março para apresentar suas defesas. A denúncia contra o ex-presidente e aliados aponta a formação de uma organização criminosa para tentar impedir a posse de Lula e se manter no poder por meio de um golpe de Estado. Com a recusa do pedido, todos os denunciados devem seguir o prazo de 15 dias para responder às acusações. Caso o STF aceite a denúncia, eles se tornarão réus e passarão a responder a uma ação penal no Supremo. E agora a gente muda de assunto porque notícias trágicas com crianças e animais esquecidos dentro de carro estão longe de serem raros. Infelizmente, são casos recorrentes e chocantes. Na última terça-feira, o menino Salomão Rodrigues Faustino, de apenas 2 anos, morreu após ser esquecido dentro de um veículo pela dona da creche onde estudava, em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia. Segundo o delegado André Fernandes, a mulher fugiu da cidade logo após o ocorrido, mas foi localizada e presa na cidade de Itaberaí, a cerca de 90 quilômetros de Nerópolis. A suspeita foi levada para a delegacia e autuada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A responsável era a dona da creche, mas frequentemente casos como esse acontecem com os próprios pais. Agora a pergunta que fica é, né? Como evitar que tragédias como essa continuem acontecendo? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com o advogado criminalista Fábio Chaim. Doutor, bom dia para você, muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tâmara. Grande satisfação em participar do programa. Doutor, pela lei, como que, na verdade, a lei encara fatos como esse, né? A gente viu recentemente, infelizmente, o caso desse menininho de 2 anos que foi esquecido pela dona da creche, né? A mulher que seria responsável pelo transporte da criança, ela só lembrou muitas horas depois, quando ela sentiu dor de cabeça, voltou para o carro e aí ela percebeu que a criança estava morta. Como que a lei encara casos como esse, doutor? Nesse caso específico era a dona da creche, mas a gente vê, né, geralmente acontecendo quando o pai esquece, a mãe esquece algum outro familiar. O que a lei prevê sobre isso? É crime? Sim, é crime. Num primeiro momento houve entendimento a respeito do delito de homicídio culposo, mas o Código Penal, no seu artigo 13, ele é bastante claro que as pessoas que têm um dever de cuidado, um dever de atenção, respondem também pelo delito na sua forma omissiva. Então, o caso em questão, no meu entendimento particularmente, se enquadra melhor no crime de homicídio doloso por omissão, de pessoas que, no caso concreto, tinham o dever de cuidado daquela criança.
Doutor, nesse caso, qual é a pena prevista? A pena para o homicídio culposo é bastante leniente. A pena que acaba sendo mais grave realmente acaba sendo a do homicídio doloso, que provavelmente seria na forma qualificada, com um mínimo aí de 12 anos de reclusão. E tratando-se inclusive de crime hediondo, com um regime inicial fechado e regras muito mais rígidas para a progressão de regime. No caso do homicídio culposo, provavelmente nem prisão acabaria dando. Com relação a animais, doutor, tem alguma diferença? Aí no caso, o enquadramento legal seria na linha do crime de maus tratos a animais, aí com a pena prevista específica no Código, e aí também ainda mais leniente do que o crime de homicídio culposo contra pessoas. Então, é um ponto que traz uma certa revolta, que a vida do animal, ainda que um pet, não possui uma grande valoração no nosso ordenamento jurídico. Doutor, o que eu gostaria de perguntar, ainda com relação a quando a gente fala de crianças, a lei ela encara de uma outra forma quando o responsável por esse crime é um familiar próximo, no caso, o pai, a mãe, ou avó, tio, sendo um familiar, tem alguma diferença? A lei pode ser mais branda ou não? A meu ver, a pena acaba sendo ainda mais severa no tratamento na hipótese de homicídio doloso. Porque as hipóteses de crime omissivo, do artigo 13, incluem a pessoa que criou o risco, ou seja, a dona da escola que largou a criança no automóvel, mas também a pessoa que tem o dever de cuidado, que aí seria um parente, um pai, uma mãe, ou, nesse caso em particular, também a dona da escola, né? Porque ela estava num trabalho de guarda de menores. Os menores foram a ela confiados, então os pais seguiram com a sua rotina de trabalho, independente da natureza desse trabalho. Doutor, nesses casos, quando a gente sabe, né, noticia, enfim, vem a público, é no caso de crianças, animais que foram a óbito. Mas há alguma lei prevista com relação ao pai, à mãe, enfim, o responsável que deixou a criança ou o animalzinho dentro do veículo por alguns minutos, mas logo voltou? Se, por exemplo, a gente está num momento da estação do verão, nós estamos passando por temperaturas altíssimas. Então, ficar dentro de um carro desligado, sem ar-condicionado, é impossível, né? Agora, a gente vê que a temperatura aumenta muito rapidamente, né? E aí, infelizmente, a gente vê esses casos de criança que vão a óbito. Mas se no caso, nós estamos passando numa rua, estamos num estacionamento de um supermercado, enfim, que é muito comum vermos crianças e animais dentro dos veículos, a gente pode acionar a polícia nesse caso e o responsável, ele já responde por isso? Tem algum crime previsto, mesmo que o animal ou a criança não tenha chegado a morrer? O direito penal trabalha muito com a ideia de lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado por cada norma. Então, o mero ato de uma criança ser esquecida dentro de um veículo, ou de um pet ser esquecido ou deixado dentro de um veículo, precisa ser avaliado no caso concreto se há um risco de lesão ao bem jurídico, que seria a integridade daquela criança ou daquele pet. Ou seja, é no dia de calor ou não é no dia de calor? O ar-condicionado foi deixado ligado ou não? E a depender do grau de exposição ao bem jurídico tutelado, aí sim haveria a possibilidade dos tutores do animal, dos pais ou responsáveis pela criança responderem por maus tratos, abandono de incapaz, de acordo com a tipificação adotada no caso concreto. Primeiro pelo delegado, depois pela promotoria e, ao final do processo, pelo juiz. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada pela entrevista, por esclarecer para a gente. Infelizmente, é um assunto pesado, puxado, né? Porque a gente se sensibiliza, né? Quem tem filho, principalmente, sabe o quanto isso é chocante, né? Imaginar como que alguém é capaz de esquecer uma criança dentro de um veículo, mas, enfim, precisamos estar atentos e trazer aqui que isso é crime. Então, levou seu filho junto com você no mercado, qualquer outro lugar, o seu pet, saia
com ele, né? Agora, deixar dentro do carro, mesmo com o vidro um pouquinho aberto, pelo amor de Deus, não dá. Doutor, muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Nós acabamos de falar com o advogado criminalista Fábio Chaim. E olha, 70 cristãos foram mortos dentro de uma igreja protestante na República Democrática do Congo. O país africano tem sofrido com a crescente onda de ataques violentos de grupos rebeldes, sendo um deles ligado ao Estado Islâmico. A denúncia foi feita pela organização Open Doors. A suspeita é de os autores do massacre tenham sido militares das Forças Democráticas Aliadas, que mantém o ataque a comunidades vulneráveis daquela região. As 70 pessoas foram encontradas decapitadas no interior de uma igreja protestante de uma aldeia no nordeste da República Democrática do Congo. De acordo com a organização, as atenções estão concentradas nos avanços dos rebeldes do M23, mas a região também tem sofrido com ofensivas atribuídas às Forças Democráticas Aliadas, que mantêm ligações com o Estado Islâmico, em um dos ataques na madrugada do dia 13 de fevereiro, na aldeia de Maiba, no território de Lubero. Segundo a Open Doors, os militares sequestraram ao todo 70 pessoas, entre elas mulheres, crianças e idosos. As vítimas foram levadas para a igreja e mortas cerca de 3 dias depois. Os crescentes ataques a cristãos na região têm levado muitas pessoas a fugirem. Há ainda relatos de igrejas, escolas e centros de saúde que fecharam as portas devido à insegurança no Congo. Mais um voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou nesta manhã ao Brasil. Os 101 passageiros saíram do aeroporto de Alexandria, no estado da Louisiana, à 1 da madrugada, pelo horário de Brasília. Segundo o Itamaraty, a aeronave fez uma parada técnica em Porto Rico e aterrissou em Fortaleza por volta das 9 horas. Um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, foi designado para fazer o deslocamento dos deportados até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Este é o terceiro voo com brasileiros banidos dos Estados Unidos por viverem ilegalmente no país. E veja a seguir, Receita Federal abre consulta ao lote da malha fina do imposto de renda. E agora na sua tela, Esplanada na Bahia, 31 graus. Que lindo! Nós voltamos já. Horas e 51 minutos agora, pelo horário de Brasília, o Redação Hit está de volta. O exército de Israel afirmou que nenhum dos 4 corpos de reféns devolvidos pelo Hamas corresponde a Shiri Bibas. Israel exigiu ao grupo terrorista que devolva o corpo da mulher de origem argentina. Nenhum dos 4 corpos de reféns devolvidos de Gaza corresponde a Shiri Bibas, a mãe de origem argentina sequestrada pelo Hamas, disse nesta sexta-feira o exército israelense. Os militares, no entanto, confirmaram a identificação dos corpos de seus filhos, Ariel e Kfir Bibas. O exército afirmou em nota que o corpo adicional não é o de Shiri, nem o de nenhum outro refém israelense. Israel exigiu ao Hamas que devolva o corpo de Shiri Bibas, após acusar o movimento islamista palestino de ter devolvido os restos mortais de uma pessoa desconhecida. Pedimos ao Hamas que devolva Shiri Bibas, bem como todas as pessoas sequestradas, escreveu no Telegram o porta-voz do exército israelense, Avishai Adrae. Israel também acusou o movimento palestino de ter assassinado os meninos Ariel e Kfir Bibas durante o cativeiro em Gaza. Segundo a avaliação das autoridades competentes e com base nas informações disponíveis e nos indicadores de diagnóstico, Ariel e Kfir Bibas foram brutalmente assassinados em cativeiro em novembro de 2023 por terroristas palestinos, afirmou Avishai. O Hamas sempre afirmou que Ariel, de 4 anos, e Kfir, de 8 meses,
morreram junto com a mãe durante um bombardeio israelense em Gaza. E agora a gente muda de assunto. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote da malha fina do imposto de renda. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Cerca de 106 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco podem saber se receberão a restituição. Cerca de 106 mil contribuintes serão reembolsados. Em relação à lista de prioridades, a maior parte informou a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoas Físicas na declaração do imposto de renda ou usou a declaração pré-preenchida. Desde 2023, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. A lista é concluída com mais de 18 mil contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 28 de fevereiro. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar pendência, pode enviar declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. E nesta edição nós vamos conhecer um pouquinho de Cochabamba, na Bolívia. Vamos ver. Com uma população de cerca de 700 mil habitantes, é uma das maiores e mais importantes cidades da Bolívia. Conhecida como o Vale da Eterna Primavera, devido ao seu clima ameno durante o ano todo, Cochabamba possui uma geografia montanhosa, cercada pela Cordilheira dos Andes e por vastos vales. E vamos então agora com uma câmera ao vivo dessa cidade tão bonita. Por lá agora são 10 horas e 54 minutos. Vocês estão vendo uma das ruas da cidade boliviana. Essa é uma cidade muito rica em história. Foi fundada em 1571 pelos colonizadores espanhóis. Ao longo dos anos, se tornou um importante centro comercial e agrícola. Tem destaque para a produção de alimentos como milho, feijão e frutas. Além disso, é um polo industrial, com fábricas de alimentos, têxteis e produtos químicos. Cochabamba também é um importante destino turístico, viu? Oferece atrações como o Parque Nacional Tunari, que proporciona atividades ao ar livre, como trilhas e observação da fauna e flora. E assim a gente encerra esta edição aprendendo um pouquinho cada dia de um lugar. Eu encerro o jornal de hoje com essas imagens. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima sexta-feira para você e um excelente final de semana. Até mais.